Oi, boa noite. E aí, Vera? Ó o Renanzinho. Ô, muchacho. Oi, gente, boa noite. Como estamos? Espero que bem. Edinha, Moara. Sejam bem-vindos aí, vocês que estão chegando. Renanzinho tá com saudade do CR, né, Renanzinho? Quem não tá, né, gente? Quem não tá com saudade de dar um abraço, pelo amor de Deus. Deixa eu ver aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Tá legal aí o áudio? Show. Oi, Cida, Patrícia. E aí, gente? Sejam bem-vindos. Vocês que estão entrando aí, já vou aproveitar para desafiá-los a aproveitar aí esse aviãozinho que tem aqui, ó, e encaminhar para quem você acha que talvez tenha interesse em ouvir falar sobre essa temática, né? Tem um aviãozinho aqui embaixo e você pode encaminhar para as pessoas, certo? Show. Ó, o Flávio também. E aí, Flávio, seja bem-vindo, companheiro. Gente, hoje é um tema bem leve, bem descontraído, mas ao mesmo tempo bem complexo. Bom, eu continuo me chamando Gleice, continuo sendo aí uma discípula de Jesus em processo contínuo de restauração, lutando aí com várias áreas de restauração, né? Lutando com o controle, com a manipulação, a codependência emocional, o trio parada dura do capeta, que eu gosto de dizer assim, né? Porque pense no negócio sem futuro, é quando um codependente leva um tombo e cai de tela. É bem complexo, né? E aí ele geralmente manipula, geralmente ele controla, ou tenta, né? Mas a gente sabe que não controla nada nem ninguém. Show, Léo! Seja bem-vinda! Primeira vez que você está assistindo a live. Muito bem-vinda, viu? Gente, olha, é o seguinte. Hoje a nossa temática é sobre a juventude, né? E a gente colocou o tema Somos Tão Jovens, a juventude, o tempo e a restauração. É interessante porque muita gente pensa assim, esse tema é muito nada a ver com CR, tem tudo a ver com CR, porque eu gosto de dizer, como eu fiz história, né? Eu sempre gosto de dizer que eu aprendi a falar sobre a história das pessoas para depois aprender a falar sobre a minha história e entender que existem conexões entre a história dos outros, a minha história, a história geral e por aí vai, né? Então, a ideia é que você que tá aí assistindo divulgue também, né? Manda esse aviãozinho aqui, ó, encaminha para outras pessoas para elas poderem assistir a live também, tá? E é uma live para a família inteira. Por quê? Porque nós temos problemas multigeracionais dentro das nossas casas, né? Eu tenho 32 anos, meus pais têm mais de 60 e eles viveram uma época completamente diferente da minha. E aí, pra gente se entender, às vezes o diálogo não dá muito certo não, porque eu já sou mais atualizada, apesar de que eles são dois velhinhos bem tecnológicos, assim, sabe? E aí a gente vai contar com a participação do Lucas. Queria dar só um aviso para vocês que estão entrando aí, que a gente tá tendo toda segunda-feira, certo? Grupos de apoio online para quem quer compartilhar um espaço seguro onde você pode estar, né, abrindo o teu coração aí nesse período desafiador que nós estamos vivendo de isolamento social, de quarentena, né? E medo, pânico, ansiedade, enfim, né? Não tem como a gente passar por tudo que a gente tá passando sem ser sem que isso reflita na nossa caminhada, né? Então, hoje eu tenho um convidado, né? Eu vou chamá-lo aqui para a gente já começar nosso diálogo sobre esse assunto. Ih, cadê? Chega.
enquanto ele entra aí, eu vou falar para vocês assim, a juventude é um tempo, uma faixa etária. Olha aí o E Lucas! aí, deu certo? Deu certo, companheiro. Se apresente aí para nós. Oi, povo. Meu nome é Lucas, sou marido da Roberta, pai do Davi, do Pedrinho, um discípulo do Senhor Jesus em processo de restauração, vivendo um dia de cada vez, feliz, às vezes triste, às vezes com esperança, outras vezes nem tanto, enfim, lutando, vencendo, perdendo, mas sempre vivendo, né? Muito bom estar aqui, viu, Gleice? Muito, muito, muito. Muito obrigado pelo convite. Ah, eu que agradeço por ter aceitado o convite, né? O Lucas, gente, para quem não conhece, ele também é o coordenador do CR Adolescentes. Ele está com os adolescentes toda segunda-feira, né? Quando nós estamos atuando. E apesar da pandemia, nós estamos tendo grupos de apoio para adultos, mas também estão acontecendo os grupos, né, Lucas, para os adolescentes, não é isso? Isso mesmo. Nós estamos tendo nossos encontros online. Foi um desafio, continua sendo um desafio, mas tem sido assim fantástico. A equipe comprou a ideia, nós temos vários grupos acontecendo lá, nós temos vários grupos acontecendo durante a semana, um na segunda, outro na terça, outro na sexta, e a gente grava um vídeo durante a semana sobre os passos, manda o material para o pessoal e eles caminham com os adolescentes lá, e tem sido uma experiência muito, muito, muito legal. Muito bom. A gente colocou esse tema aí sobre juventude, né? E é interessante porque se você for procurar nas divisões mesmo, a faixa etária de juventude, ela entra dos 16 até os 29 anos, 21 anos por aí, né? A pessoa quer esticar para os 30, ué, que já passou dos 30 aqui, né? Mas enfim. Só que eu acredito que como a gente está vivendo um tempo muito tecnológico muito avançado, né? Como o filósofo, sociólogo Bauman fala, que ele é um tempo de pós-verdade, pós-modernidade líquida, né? A gente até já falou sobre isso aqui em algumas lives, que o tempo parece que está escorrendo pelos dedos, né? E aí a gente pode até dizer que, e de fato, acho que as pesquisas e os censos podem falar que os adolescentes estão amadurecendo cada vez mais rápido, né? Meninos se tornam pais muito jovens e têm que lidar com demandas que não era para lidar aos 12, 13 anos de idade, e meninas também, né? Então, acho que a gente está tendo uma juventude sendo afetada por essa questão do tempo, né, Lucas? E aí tu Muito. isso lá no CR Adolescentes para tu compartilhar um pouco com a gente como é que isso funciona, como é que tu vê Pois isso. é, o desafio é grande, os meninos têm sofrido muito, estão sendo demandados além daquilo que a idade e a maturidade deles conseguem suportar, né? Há muita coisa para absorver, é tudo muito intenso, é tudo muito rápido, é muita cobrança, há pouco tempo para ser criança, há pouco tempo para se divertir, é pouco tempo para poder curtir, né? Então, e além disso, né, eles lidam também com os pais esgotados, né? O mundo hoje tem cobrado demais do pai, da mãe, do responsável. As pessoas têm trabalhado o dobro, o triplo para poder ter o básico em casa, e isso respinga na garotada, né? Porque Sim, eles estão em formação, eles precisam conversar com alguém, eles precisam ter referências de vida, de homem, de mulher, de família. E que referência eles vão ter se a família não está em casa, né? Porque o pai trabalha até sei que hora da noite, a mãe da mesma forma, ou o tio, a avó, quem quer que cuida deles, e eles ficam soltos e tendo que olhar para algum lugar, porque eles estão vivendo, né, da forma sociológica, eles estão evoluindo, mas qual é o padrão, qual a referência? Né? Aí vai ser o seriado, vai ser a amiga, o amigo, vai ser o livro, vai ser uma música, o que é, né? Então essa garotada está meio que tentando se segurar em alguma coisa que não sabe muito bem o que é. Então eles chegam para a gente, né? E quando encontram esse ambiente de segurança, onde eles podem falar o que é que está acontecendo de fato, né? E dar nome aos problemas, e não apenas dizer que tem um problema, mas tentar entender o porquê, né? Porque eu sou tímido, porque eu quero fugir de casa, porque eu detesto minha casa, porque eu detesto meu corpo, né, porque eu não me sinto bem com as pessoas, enfim, eles vão tentando entender o porquê dessas questões e ali, quando essas perguntas vão sendo respondidas, eles vão
encontrando maturidade, né? E aí eles levam isso para casa. E eles vão questionar coisas, né? E vão mexer com a estrutura. Sim, é tão curioso, né? Porque a gente colocou assim, né? Somos tão jovens, a música do Legião Urbana, sou apaixonada pela Legião Urbana. A juventude, o tempo e a restauração. Elas são três coisas que estão totalmente conectadas, né? Porque, por exemplo, você está falando aí de adolescentes que estão pulando etapas, né? Isso. Eu fui uma adolescente que pulou etapas. Tem crianças que pulam etapas, né? Crianças que trabalham quando não deveriam estar trabalhando, enfim. Então, quando a gente pensa assim, em falar sobre três conceitos: tempo, falar sobre juventude e falar sobre restauração, né? A primeira coisa que eu pergunto é o que é o tempo, né? Eu fiz uma cadeira no mestrado sobre história e tempo, e aí a gente leu alguns textos de física quântica e tal, um negócio meio maluco. Mas aí é curioso de você pensar, o tempo ele não pode ser apreendido, ele não pode ser nem mesmo mensurado. A gente criou artifícios para medir o tempo, né? O calendário, para se orientar, né? A Uhum. hora. Por quê? Porque o tempo, a modernidade, ela exigiu do trabalhador um padrão. Então, veio o relógio, veio o calendário, enfim, né? Sempre os avanços tecnológicos, eles influenciam na nossa rotina e eles influenciam na formação do nosso caráter e automaticamente eles influenciam em como a gente lida com as coisas e dentro do seu tempo, cada pessoa. Então, vamos supor numa família de 5 pessoas, são 5 tempos diferentes. Isso. Se você parar para pensar, o que é o tempo na eternidade? Ele não existe. E a gente tem, né, Lucas, um livro na Bíblia que é escrito... Meu Deus, como eu apanhei e apanho sempre com esse livro. Eclesiastes. Todos nós, né? Eclesiastes é um choque, né? É um desfibrilador, assim, na nossa vida, né? E tu falando aqui, eu estou inclusive com ele aberto, e essa primeira frase antes da vírgula, quando ele fala que é o momento certo para tudo, rapaz, se só ficar aqui, a gente conversaria essa hora todinha. E eu lembro de que quando você fala de tempo, de aproveitar o tempo e viver o tempo, eu tive o prazer, o privilégio de viver o meu tempo, de viver a minha adolescência, de curtir, de aproveitar, de me divertir, de aventurar, de errar, sabe, de saber o gosto da adolescência, né? E quando foi proposto esse tema, né, Somos Tão Jovens, eu vivi na época em que o Legião Urbana bombava, né? Então, a minha adolescência foi a época em que essa banda estava fazendo um sucesso aí estourado no país todo. E eu lembro que um dia, eu tinha 16 anos, olha só, 16 anos, eu estava indo comprar pão, morava numa comunidadezinha bem pobrezinha lá em Recife, e eu lembro que eu comecei a ouvir que na casa de quase todo mundo que eu passava estava tocando Legião Urbana, e aquele povo não escutava isso. Eu falei, o que está acontecendo? Aí eu vi nas conversas alguém dizendo assim, ei, homem morreu, homem morreu. Aí eu falei, como assim homem morreu? Aí eu fui entender que naquele dia, né, na verdade, na madrugada de 96, quando eu tinha 16 anos, o Renato Russo tinha falecido, né? E aquilo gerou um estardalhaço no meio das pessoas e tudo mais, porque era uma banda que tratava muito desse assunto de juventude, né? Que abordava muito isso, né? Então essa música Tempo Perdido fala muito sobre isso, a música Pais e Filhos fala sobre isso, Eduardo e Mônica fala sobre isso, então tratava muito sobre esse assunto. Então a juventude naquela época era uma juventude que tinha o prazer, parece que ele tinha um prazer maior, assim, era mais leve ser adolescente naquela época do que é hoje. Eu lembro que eu ia para shows, cara, naquela época tinha muita banda cristã que também estourava no meio aí gospel nacional, né? O Novo Som, Catedral, Logos, e cara, eu me aventurei na música, né? Então entrei numa banda aí, fui brincar, eu trouxe até a camisa para mostrar aqui, ó, para ninguém, ó. Essa camisa foi da minha banda há 300 anos atrás. Olha aqui. Uma banda, cara, chamada Freedom, era uma banda de rock gospel, tem CD e tudo.
Meu irmão, tu não tem noção, eu ia pro show de catedral, a gente se divertia, pulava, dançava até de manhã, não tinha bebida, não tinha cigarro, não tinha droga, não tinha nada, era só diversão. A gente chegava em casa cedo de manhã, entendeu? Todo mundo tranquilo, não tinha ressaca, não tinha dor de cabeça, não tinha problema nenhum, a gente pulava, fazia. E hoje, o que é que esses meninos fazem hoje? Entendeu? É engraçado, a minha adolescência, Lucas, ela foi um pouco diferente da tua, né? Tu falou assim, eu ia pra festa, a gente não bebia. A minha era assim, eu ia pra festa, a gente bebia, a gente fumava. Porque eu vivi no mundo perdida mesmo assim, por conta das minhas lutas, né? Aham, E aí é onde entra, eu acho que as mesmas bandas que você curtia, eu curtia, mas o meu padrão de vida era um padrão de vida, vamos dizer assim, mais rebelde, mais, uhum. né, mais assim. E é uma tendência que o adolescente tem, é uma tendência que o jovem tem, Eu né? vivia minha rebeldia na igreja. Eu quebrei, ó, meu irmão, fiz tanta coisa na igreja, ô meu pai. Por isso que eu tô aqui em Fortaleza, deixar em Recife mesmo, que ninguém sabe minha história. É engraçado assim, eu gosto sempre de fazer essa pergunta quando a gente fala sobre tempo, né? É, por que que a gente tem a sensação de que o tempo está passando mais rápido, né? Uhum. Aí eu não sei se com isso os valores mudam, né? E os comportamentos mudam, ou é porque os comportamentos mudam que os valores mudam, ou é um negócio que acaba influenciando um no outro e fazendo um cambalacho que confunde a cabeça É, é, e mas é. adoece. Eu acho que essas coisas, elas hoje, elas estão sendo muito, essa atenção é muito intensa e dedicada ao tempo, né? Isso tem criado aí alguns sintomas preocupantes, né? É a própria ansiedade, é o medo do que vai ser amanhã, eu vou conseguir, eu vou dar certo, eu vou conseguir me formar, eu vou conseguir estar naquela prova. Eu estou sempre pensando no que vai acontecer, eu estou sempre pensando no pouco tempo que eu tenho, porque o tempo ele sempre é pouco, né? E isso é uma coisa do adulto, né? O adulto, o cara que já tem um trabalho, que já tinha uma vida e tal ali, tudo bem ele pensar um pouco sobre isso, mas um adolescente, né? Uma pessoa que está aí começando a vida, um jovem adulto que ainda está construindo sua história, ele adoecer porque ele acredita que não tem tempo, né? Então você perceba que a gente tem tudo na nossa mão, um aparelho celular desse que dá condições de eu poder fazer tantas coisas, mas eu não tenho tempo. É. Né? É engraçado, Lucas. Assim, a gente pensou sobre, para falar de juventude, né, gente? Eu mandei para o Lucas aqui, o Lucas até se assustou quando eu mandei um resumão, né, dos anos, das décadas, né? Então, é interessante a gente pensar nas décadas passadas, bem rapidinho, assim, por exemplo, os anos 60, que, 60 anos, né, mais ou menos atrás? Uhum. É. Não, vai ser. É, isso mesmo. É. Então, assim, olha a realidade, né? Elvis Presley, Jovem Guarda, o desejo que eles tinham era de se expressar, não existia tecnologia como existe hoje, né? E, e é interessante que nos anos 60, por causa do movimento feminista, surgiu a pílula anticoncepcional. Por conta disso, a liberdade sexual se tornou maior. Aí eu fico imaginando, olha a luta desses jovens naquela época com relação a isso. Eles não tinham problema com isolamento, assim, né? De cara, porque eles Uhum. não tinham a tecnologia para deixar eles dentro do quarto, né? Se quisesse ouvir uma música, nem rádio praticamente tinha. Televisão era na praça coletiva, né? É. Então, passando dos anos 60 para os 70, aí a gente tem uma transição que aquela liberdade que foi dada lá, aí ela já vai gerar o drogas, sex, with, rock and roll, que vai para os anos 80 e vai perdurar. Só que nos anos 70 a gente teve um regime militar. E a tendência do jovem ou é se submeter ou se rebelar, né? A gente teve contexto político, contexto econômico, um período de individualidade, mas um período também de recessão por conta de uma crise no petróleo, e as pessoas começaram a criar ONGs. Ao mesmo tempo em que elas se recolhiam para tentar salvar a sua vida, elas tentavam ajudar outras pessoas. Por conta da ditadura surgiu o movimento punk, né? Anarcopunk, que queria anarquia. Olha o naipe.
Em contrapartida, tinha uma galera que lutava por baixo dos panos através da cultura, né? O Belchior, Djavan surgiram nessa época, fazendo as suas canções com sentidos dúbios, né? E mensagens obtusas, foram até receber, mas enfim. E aí começam a surgir as tecnologias. Mas a cultura ainda, ela era focada nos relacionamentos. Então, por exemplo, você viveu os anos 80, né? 80 para o Isso, 90, eu também. isso. A gente pensa, por exemplo, no toca-fitas. Uhum. Teve um toca-fitas, um Walkman. Amigo, eu tenho até hoje um monte de fita aqui. Ô, Lucas, tu lembra que como é que era pra gente ouvir esse negócio? A gente tinha que botar a fita, né? E deixar ela tocar toda o lado para poder virar o lado B ou Uhum. rebobinar a fita. Isso. Às vezes com a caneta, né? Ficava rebobinando a fita, que ela enganchava, meu irmão, era uma luta aquilo ali. Tava brincando, girando a fita, né? Pra tentar Era. rebobinar. A fita cassete, né? Os filmes eram fita cassete. E olha só como a tecnologia ela influencia nesse entendimento de tempo, e esse entendimento de tempo influencia na nossa ansiedade. Porque a pessoa tinha que ter muita paciência para virar uma fita, gente. E Uhum. pedir uma música na rádio. Quantas vezes eu liguei e pedi e a minha música não tocou? Já fiz isso também, irmão. Ó, frustração, né? Alguma tocou? Alguma vez o teu nome foi dito na rádio? Rapaz, tocou porque tinha as maracutaia que fazia por causa da banda, né? Até no meu gospel tinha isso, entendeu? A gente tinha que ir lá, tinha que fazer uns programas de rádio e tal, pra gente poder ter música da gente. Aí às vezes tocava, mas era na maracutaia. Ah, porque tu tinha teus contatos, né? É, Não. é. O Instagram da nossa época era o disparate. Quem lembra do Tu respondeu, Lucas, disparate? Conta a verdade. Rapaz, eu não sei o que é isso não, irmão. Não sabe? Disparate. Eu sei não, o que é mesmo isso aí? Me diz aí. Não sei se lá na minha terra era outro nome. Era outro nome. Era um caderninho que era feito. Pegava um caderno e que colocava vários números e uma pergunta em cima e ele saia passando para as pessoas responder as perguntas. Tipo assim, Ah, ó. Fale seu nome e a sua idade. Aí na próxima página tinha, você tem alguém que você gosta? Aí qual é a sua música favorita? Aí esse caderno ficava rodando por todos os amigos da sala. E aí os ah, contatinhos era, né, a rede social dos anos 90 aqui em Fortaleza era o disparate. era, irmão. Lá a gente brincava de tô no poço lá, irmão. Era outro esquema lá. Acho que era mais pesado aí. Sabe o que é isso? Tô no Olha, poço, sabe? a minha mãe brincou, viu, de tô no poço, bicho, parece que lá era mais Brinquei, ó. atrasado, né? Tô no poço, que mentira, meu bem, quer seu bem, ninguém ficava, é esse, é esse, é esse. Aí o amigo fazia assim, ó, Deus do céu, é esse, tem um toque em tu, aí tu sabe que é ela. Aí tinha vários tipos de beijos e abraços. Você Ah, escolhia aí pelos números, salada de entendeu? fruta, não Aí sei o que você que dizia, lá. aí, e é o quê? Aí você dizia, não, vai ser o número. Aí o cara dizia, é ela, é o número 9. O número 9 era o beijão, assim. Aí quando a menina Eita. não era a menina aí, você dizia que número 1, que era só aperto de mão e tal. Já estava ali manipulando porque sabia quem É, era, né? É é. interessante como tudo isso levava um tempo para se desenvolver, né? Outra coisa que a gente tinha muito comum era a foto, a fotografia, né? A Uhum, câmera tinha as poses, o filme tinha as poses e acabou as poses, já era. já era. E só via depois, né? Passava uma semana ou quase, às vezes, não sei quantas semanas para esse negócio revelar, pra gente poder ver Isso. depois. Olha só como o tempo que a gente esperava produzido por aquela tecnologia não nos adoecia tanto quanto o tempo de hoje. Ó, Roberta falando papel de carta. Gente, muita gente se correspondia por cartas, né? Uhum. Longas cartas. E detalhe, tinha telefone, né? E se tivesse, tinha que ser o fixo ou então o orelhão com a ficha. Depois foi que veio o cartão. Lá também era É, assim? era, então ver essa expressão da gente, né? E caiu a ficha, né, irmão? Né?
Hoje em dia você fala isso, é a conversa dos velhos, né? E aí, caiu a ficha, né? O menino do meu lado falou, como, pai, o que é isso? Caiu onde? Aí eu falei, não, filho, deixa eu te explicar o que é, cair a ficha. Então, cara, era uma luta essa ficha, era caro, não tinha dinheiro para falar, era uma luta e ficava esperando esse barulhinho para a ficha cair. Quando caía, a gente tentava fazer algum jeito. Fui, vi tudo isso, irmão, meu Deus do céu. Aí quando surgiu o celular, que surgiu a alta tecnologia do 3310, que tinha o jogo da cobrinha e mandava o SMS. Jogo da cobrinha era bom. A gente tinha uma tecnologia parada comparada com a de hoje, né? Uhum. E tudo aquilo dali, de certa forma, nos fazia ter equilíbrio e, de certa forma, eu preciso esperar. Eu fico ansioso para que a carta chegue. Olha o tempo que a carta levava para chegar. Depois, para voltar a resposta. Mas, apesar disso, muito do que a gente vive hoje de ansiedade diz respeito a essa tecnologia e esse mundo avançado, né? E aí é onde eu penso assim, poxa, quantos adolescentes hoje vivem isolados no meio de multidões? É. Né? Quantos jovens vivem isolados no meio de multidões? Quantos adultos, né? Quantas famílias estão à mesa isolados, Uhum. É presos sim. ao celular, né, É, Lucas? sim. É muito triste Talvez possa falar melhor que eu. você sair para um shopping, para algum local e você vê as famílias sentadas numa mesa e um pai com o celular, a mãe com o celular, o filho com o tablet, né? Então, assim, eles estão fisicamente perto, mas eles estão muito distantes, né? Mentalmente, um do outro. Não há um olhar, né? Não há muita paciência para conversar, né? O aparelho celular nos escraviza demais, então é muita rede social, é muito grupo, é muita coisa. Antes, quando eu largava do trabalho ou tinha que se deslocar de um canto para o outro, quando não tinha o celular, por exemplo, você estava incomunicável. A sua relação era a relação daquele momento da parada de ônibus, de pegar o ônibus até chegar na sua casa, você se relacionava com estranhos, porque você precisava conversar com essas pessoas. Porque não tinha um telefone. Você olhava para a rua, olhava para a janela, olhava para um, puxava a conversar com o outro. Hoje, as pessoas não. É difícil, é até estranho você ver alguém conversando com alguém que não se conhecem, porque não tem para que mais, né? Está todo mundo conectado no aparelho, está todo mundo ligado em alguma coisa ali dentro, né? E isso, de certa forma, acaba distanciando as pessoas e um dos problemas também é porque, como você falou no início, esse choque de gerações é muito forte. Então, como na minha época, eu vivi uma época onde tudo estava começando, eu sei o que era o analógico e sei o que é o digital. O meu filho, ele não sabe o que é o analógico. Ele não sabe o que é aquilo que eu vivi no passado. Ele só conhece isso. Para ele isso é relacionamento. Conversar com os amigos pelo WhatsApp ou por um jogo online é se relacionar. Né? Para mim é estranho isso. Então eu tenho que olhar para aquilo, tentar encontrar um equilíbrio, mas ao mesmo tempo saber que ele tem um corpo que precisa se exercitar, ele precisa saber a sensação do toque, do olhar, ele precisa saber quando alguém dizer um não para ele na cara dele, o constrangimento de ter que lidar com o não e não somente de ligar o celular na hora que alguém mandou uma mensagem que você não gostou, ou seja, essas coisas que só a relação humana traz e constrói, né? Sim. E que por umas questões mais rápidas e boas que a tecnologia traz, mas por outro lado ela nos trava, nos esconde demais, né? Sim, com certeza. Ei, Lucas, a galera tá curtindo aqui a viagem no tempo que a gente tá fazendo. O João Paulo tá dizendo que a salada de fruta era bom demais, né, não, João Paulo? E a minha mãe tá falando que brincou de cai no poço. O Sidney tá perguntando, sim, o tempo tá passando mais rápido demais? Não, não, Sidney, o tempo tá passando do mesmo jeito. A nossa sensação de que ele está passando mais rápido é porque os avanços tecnológicos são tão grandes para alguém da nossa geração. Por exemplo, o Lucas acabou de falar. O filho dele, os filhos dele e a minha sobrinha, eles já nasceram eles são a geração Z. Eles já são a geração que nasceu no tempo dessa tecnologia. Nós não, nós passamos pelo processo de adaptação e ressignificação. Então, para nós, é uma forma de interpretar diferente, né?
E como a gente não faz parte disso, a gente tem essa sensação de que o tempo está passando mais rápido. Mas não, é porque nós estamos fazendo mais coisas ao longo do dia de forma mais rápida. Aí nós temos a sensação de que o tempo está passando mais rápido. Lucas, teve uma pergunta que o Emerson fez. O Emerson disse que hoje carta só tem para presidiário, viu? Porque ele é carteiro, ele disse que carta o povo só manda para presidiário. Pois é, gente, que talvez, olha, fica o desafio de você, talvez, escrever uma carta e mandar pelo correio para alguém que você ama, mesmo que seja da mesma casa, né? Todos nós aqui fazendo isso seria legal, né? Aí o Emerson também, ele tinha falado o seguinte, ó, que o perfil de família saudável, talvez, né, seja essa questão de gerar corações saudáveis. Né? E aí você acompanha bem os adolescentes, eu acompanho também adolescentes, jovens, né? E tem muito disso, né? As marcas familiares que formam o caráter ferido, né, Lucas? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Isso, exatamente. A família ela é um laboratório, né? A família não foi de onde todos nós viemos, seja ela um núcleo familiar grande ou um núcleo familiar pequeno, nós somos resultados de pessoas que passaram por nós, né? Nos influenciaram, nos marcaram, né? De positivo ou negativamente, né? Nós temos as nossas características, nossas personalidades, mas nós somos uma junção de um monte de coisas que vieram acontecendo no tempo. Então, eu tive uma relação muito próxima com minha mãe, porque minha mãe, mesmo trabalhando muito, ela cuidava de mim. Meu pai já passava muito tempo fora, então eu praticamente só via meu pai à noite, então tinha essas questões, né? Então, hoje as coisas elas não mudaram. A criança, quando nasce, ela precisa da mãe, ela precisa do pai. O adolescente, quando está chegando nessa fase, né, mais do que nunca, né, ele grita muitas vezes por uma atenção que seria muito simples de dar, né, se o pai ou a mãe entendesse que ele quer muito mais um ouvido, muito mais uma presença, muito mais um olhar do que as coisas que eles têm para dar, né, fisicamente falando. Então aquilo pode suprir uma vontade, mas não supre uma necessidade interna do coração e da mente. Para um adolescente é muito mais rico, é muito mais poderoso quando o pai chega e fala: vamos passear ali na rua para ver mato, para ver gato. Vamos passear na rua para ver se a gente encontra um jambo para jogar uma pedra e comer. Isso é muito mais poderoso para o adolescente do que o pai falar: toma esse celular da última geração. Entendeu? Então, quando esse menino cresce e se torna um jovem adulto, né, se ele não teve essa experiência de adolescente, de viver essa fase, ele vai ser um jovem que não vai conseguir crescer no sentido maduro da palavra, porque ele vai inconscientemente, ele vai sempre querer suprir aquela falta que ele não conseguiu na adolescência. Então a gente vê hoje em dia muitos jovens, né, homens e mulheres, que se comportam como adolescentes, né, que querem muitas vezes um tipo de brinquedo, um tipo de atenção, um tipo de comportamento que não era para a idade mais. Né? Era para estar pensando outra coisa, era para estar sonhando outra coisa, era para já estar formado, era para já estar com um emprego legal, já era para estar pensando, sabe? Mas não consegue, né? Porque lá na adolescência ele foi... Ou começou uma coisa muito rápida e intensa, ou eles se perderam num momento ali. Né? Não viveram aquela fase, né? Então eu vivi uma juventude muito intensa. Só que eu já estava na igreja, eu me converti com 15 para 16 anos, mais ou menos. Então, toda essa parte da minha adolescência e toda a minha juventude foi dentro da igreja, né? E lá eu vivi todas as minhas experiências, sejam boas, sejam ruins, lá eu vivi. Né? E eu pude encontrar na igreja, quem sabe, aquele pai, aquela mãe que eu não encontrei em casa. Mas eu fui buscar, né? Eu fui buscar referências. E quando eu encontrei esse Jesus que mudou a minha mente e meu coração, né, e me fez ter prazer no simples, ter prazer nas coisas que são saudáveis, né? A minha terra, a Recife, a cultura do carnaval na minha época era muito forte, né? E é uma cultura em Recife o carnaval, não é só uma festa. Então eu vivi isso na minha adolescência, né? Mas na época, quando eu conheci Jesus, eu comecei a ver o que aquilo trazia de efeito colateral para os meus amigos, para as amigas, né, como é que eles ficavam depois, as drogas, os roubos, a loucura que envolvia tudo aquilo, né? E eu, graças a Deus, consegui me livrar dessa situação e eu trouxe esse Jesus para dentro da minha casa.
E aí meus pais começaram a ter um olhar para mim, a ter um olhar para casa diferente, né, por conta da vida que eles estavam começando a viver. Mas nem todo mundo tem essa experiência. Então, muitos adolescentes e até jovens que conversam comigo, conversam com lutas que são muito mais carências emocionais, né, de coisas que eles não estão conseguindo ter, né, de um abraço, de um carinho, de um eu te amo, você é importante, você tem valor, você acertou, né, do que coisas mirabolantes, entendeu? Que são difíceis demais de acontecer. É interessante estar falando isso daí, Lucas, porque assim, a gente começou falando sobre as décadas anteriores e a luta daqueles jovens, daqueles adolescentes, era por informação. Eles não tinham a informação, eles não tinham expressão, eles não tinham voz, eles não tinham vez, eles tinham disciplina e moralidade, mas eles não tinham Isso. ouvidos. A nossa geração agora, esses nossos jovens de hoje, os nossos adolescentes de hoje, infelizmente, eles também não são ouvidos, porque os pais ou estão trabalhando demais ou estão preocupados com outras coisas. Eu estou generalizando aqui, mas estou falando assim, que é confrontável mesmo para a gente entender isso e sondar o nosso coração, né? E assim, eles não têm esse ambiente também, mas ao invés deles irem para a rua se relacionar, eles se trancam no quarto para mexer no celular, assistir a Netflix. E é adoecedor. Por quê? Porque, como você bem falou, meninos precisam de referência feminina e masculina, e as meninas precisam de referência feminina e masculina. Por quê? Porque um dia pensam em desenvolver um relacionamento com outra pessoa. Então, assim, o que que acontece? A gente está vivendo no hoje a cultura do eu quero tudo para ontem. Por quê? Porque o celular me dá aqui todas as informações que eu quero. Gente, quando a gente precisava pesquisar o significado de uma palavra, na minha época da escola, eu tinha que folhear um dicionário. Agora bota no Google, né? Então, assim, é tudo muito rápido. Eu vou para o arquivo público pesquisar os documentos históricos, as pessoas escreviam processos criminais à mão, né? Com caneta tinteiro. Então, olha aí, hoje a gente digita e é ligeiro bala. Ponho aqui, Isso. imprimiu, acabou. Bate uma foto, tá tudo certo. Aí o professor escreve na lousa, o menino bate uma foto e pronto. Não precisa mais copiar no caderno, né? E o Então, interessante, Gleice, é que assim, essa juventude, né? Ela é uma juventude que ela tem potencial para força, ela tem potencial para conquista, ela tem potencial para maturidade, já tem o ser humano nessa faixa etária, né? Vamos colocar aí de 15 até os 29 anos de idade, ele tem potência dentro de si para conquistar, para ser feliz, para realizações, né? Tanto é que se você for para a Bíblia, os reis, as rainhas, as pessoas que fizeram e marcaram a história, começaram essas conquistas como adolescentes e jovens, né? Então não eram quando já estavam lá na faixa lá dos coroa, não. Né? A história de Davi, a história de outros profetas, né? Samuel, São né? O pessoas. menino. E isso são jovens, entendeu? Que Deus deu a eles essa missão, essa capacidade de seguir, de conquistar, de criar uma vida, uma história, né? E hoje a gente vê que é uma dificuldade absurda, né? De um jovem de 17, 18 anos de idade, né? Ter essa maturidade, né? É como se houvesse algo que prendesse, que não permitisse que isso evoluísse, né? E a gente precisa olhar para isso no sentido de dizer assim, cara, esse menino, essa menina, eles não vivem sozinhos, existe um contexto aí. Né? O que é que está travando? Onde está travando? O que foi que travou? Né? O que está levando essa juventude hoje a ter tanto medo, né, de arriscar, tanto medo, inclusive, de poder firmar a sua fé, né? De poder dizer assim, cara, eu sou crente em Jesus e daí, eu sou mesmo. Eu sigo Jesus, tu segue quem tu quiser, cada um segue, eu sigo Tudo Jesus. bem, né? Ele é minha referência. Né? E se você não quiser ficar comigo por causa disso, ou não ser amigo por causa disso, meu irmão, sinto muito, você vai vazar. Mas eu tenho uma experiência com Jesus e eu quero viver essa profundidade de experiência, independente da área que eu estiver trabalhando, da família, enfim, onde eu estiver, né? Mas existe um medo, sabe? É uma coisa que é tanta informação, é tanta coisa que era para deixar serem super, hiper, mega jovens, né? Mas parece que não.
Não, né? parece que é desesperador. Ó, tu Não é? estava falando aí, eu estava me lembrando de uma passagem de Eclesiastes 3, no versinho 11, né? Que fala assim: no entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano, mas mesmo assim ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim. Aí no 12 fala assim: concluí, portanto, que a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar da vida enquanto é possível. Uhum. Tá vendo aí? Isso daqui é o viver um dia de cada vez. E os adolescentes, eles estão sendo. Porque tem um provérbio também na Bíblia que fala, né? Cria o teu filho no caminho do bem, e ainda adulto ele não se desviará dele. Mas o cria o teu filho no caminho do bem não é você dizer, menino, vai largar o celular quando você passa horas no celular. Isso. Isso é hipocrisia. Uhum. Né? Uhum. Isso é faço o que eu falo, mas não faço o que eu digo. Então, esse provérbio, ele fala de você ser espelho para que essa criança, esse adolescente, esse jovem, ele olhe e diga, poxa, eu quero ser equilibrado dessa forma. Mas as pessoas estão vivendo uma cultura do eu quero para ontem e eu quero é ser feliz. Aí o que é que acontece? O celular já não está mais me satisfazendo, eu troco de celular. A roupa não está mais me satisfazendo, eu troco de roupa. Aí a mulher não está mais me satisfazendo, eu troco de esposa, Uhum. É isso né? mesmo. O marido não está mais me satisfazendo, eu troco de marido, não tem problema. Ou eu troco de homem. E isso, gente, a gente brinca de que, não, o tempo, não é importante falar sobre o contexto social. Nós estamos inseridos no mundo, nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo e por isso nós somos perseguidos, né? Nós precisamos sim vivenciar esse ambiente, não e influenciá-lo mais do que deixar que ele nos influencie. Mas não quer dizer Isso. que a gente também não pode apreciar o que há de bom nesse lugar, né? É sim. E É aí os sim. adolescentes são reflexos da ansiedade e muitas vezes das frustrações dos pais. Isso, isso. Eu lembro de um dia, uma mãe de tantas outras que chamam, que chegam para conversar, e ela um dia falou assim: eu estou trazendo meu adolescente aqui para poder caminhar com vocês. E aí eu perguntei: legal, obrigado. Ela falou assim: olha, mas ele é cheio de problema. Aí eu falei assim: mas como assim? Ele é cheio de problema? Como assim o bichinho lá todo acanhado, né? Do lado assim. Eu falei assim: não, deixa o garoto aqui, né? Deixa ele com a gente aqui. E aí um dia depois ela ligou assim: meu filho, olha, não dá certo, não tá dando mais, esse menino não me escuta, esse menino não me obedece, esse menino não melhora e tal. Eu falei: senhora, me diga aí como é que é a sua rotina com seu filho. Aí ela disse: meu filho, minha rotina com meu filho é muito complicado, porque eu trabalho muito, eu saio de manhã, chego de noite, às vezes não consigo falar com ele às vezes está dormindo quando eu chego, às vezes ele não está com paciência para falar comigo. E eu falei assim: e o pai dele? Falou: não, o pai dele se separou há muito tempo e tal, então é só comigo e eu não consigo dar conta. Eu não falo, eu não tenho relacionamento, eu não consigo conversar, eu não tenho tempo, eu estou no trabalho, eu estou na academia, eu estou na rua. Aí ela começou a citar um monte de situações que ela mesma, no decorrer da conversa, chegou para mim e falou assim: meu filho, o problema sou eu, né? Aí eu falei: o problema Tá não é ele, vendo? não. Né? Ele está reagindo a uma falta de algo que ele está querendo. Né? Ele E é tão precisa de, né? Ele precisa disso, ele precisa desse afago, ele precisa dessa presença, né? E isso vai ajudá-lo a lidar com essas loucuras que ele tem enfrentado, mas com que força se luta, né? Quando a força que se procura não se acha, né? O alimento que um adolescente, um jovem encontra, ele vem desse ambiente familiar também, né? Ele encontra aí também, né? Então, se esse alimento é saudável, a ter mais força para lutar pela vida, entendeu?
tem mais força para dizer não à droga, tem mais força para dizer não ao sexo, tem mais força para dizer não ao relacionamento abusivo, porque dentro, né, do meu ambiente eu tenho um alimento saudável. Quando eu não tenho isso, né, eu tenho que encontrar de alguma forma, pela misericórdia de Deus, esse adolescente o jovem encontra na igreja um ambiente de segurança, onde ele consegue encontrar apoio, força, ajuda, esperança. Quando Deus coloca alguém, um amigo, uma amiga por perto que é maduro, que é inteligente, que quer ajudar a crescer. Mas quando isso não acontece, irmão, é o que a gente vê aí fora. A delinquência que tem feito o terror no nosso estado, a grande maioria deles são adolescentes, entendeu? A grande maioria deles, e eu conversei com vários deles no momento em que a gente viveu ser adolescente lá no centro socioeducativo, né? E eu vi na história dos meninos a destruição lá atrás, né? Eu falava, cara, o grito desse menino é esse aí, ó. Eu também vivi, tu viveu no semi-liberdade, semi-aberto, né? Não, é semi-liberdade mesmo, não é o nome? É semi-liberdade. Isso, semi-liberdade. Eu vivi com os do Patativa, né? E ver, cara, como é difícil para aquele menino sentir que ele tem um valor. É tão real, assim. É muito fácil a gente, da nossa vida razoável, julgar a vida de alguém que não teve uma base, que não teve uma referência, né? O que que a gente pode fazer com tudo isso? Olha, hoje nós temos adolescentes, jovens, adultos, idosos, lidando com as suas dores com ferramentas doentias, como a autoagressão, né? Que antigamente se chamava de automutilação, né? Hoje é autoagressão o termo. É tão curioso que a gente se autoagride, seja cortando mesmo, mas às vezes é de outras formas. Martirizando o nosso eu, a imago Dei que existe em nós, a gente tortura ela, né? E autoagressão, autodepreciação, autossuficiência, abuso de substâncias psicoativas, cigarro, droga, álcool, enfim, né? Baixa autoestima, egocentrismo, depressão, isolamento, ansiedade, angústia. Essa é a forma como a humanidade tem lidado com as demandas. E ao invés de gritar por socorro, silencia. É assim. E nós temos, por exemplo, na nossa igreja, uma ferramenta como o Celebrando Restauração, para os adolescentes. Hoje a gente abriu, né? Fez um ano que a gente inaugurou o CR Crianças para trabalhar na prevenção. Tu tem um que está no adolescentes, né? E um que está no crianças, né? Conta aí como é mais ou menos aí a realidade do criança, que eu tenho a minha sobrinha, né? Ela é apaixonada pelo CR. Rapaz, ele gosta demais, né? De ir pro CR Crianças. E assim, para mim é uma realização de um sonho. Eu ter um filho em um ambiente como esse, onde ele está aprendendo esses valores, onde ele está tratando sobre esse assunto. Eu tenho outro filho que está entrando na adolescência, que ama de paixão o ser adolescentes, né? Vai com toda a alegria do mundo, assim, é a igreja dele, é o ser adolescente, né? E olha que meu filho, se eu for dizer assim, cara, qual é o problema que esse menino tem, assim, ele é agressivo, ele se olhar pro Davi, esse cara Davi é sabe? É um anjinho, um doce menino, sabe? Mas ele tem os medos dele, né? Ele tem as dúvidas dele, e independente disso, ele está ali no local que está dando a ele a possibilidade, né, de crescer em maturidade. Porque é uma fase, a adolescência é uma fase, vai ser adulto já já, irmão, e que adulto ele vai ser? Né? É uma eterna criança, é um adulto que não cresceu, é um adulto rebelde, é um adulto sem tomar as próprias decisões, né? E isso, que não sabe decidir para onde vai, aí quer casar, entendeu? Quer casar e casa, não sabe nem o que é um casamento, não sabe o que é cuidar de uma mulher, não sabe o que é trocar uma lâmpada, não sabe o que é consertar um... cara não sabe fazer nada, mas quer casar. Então, assim, a gente está vendo hoje, estamos colhendo resultados frutos de um descuidado com essa fase de preparação para a vida. Eles estão vivendo, mas eles vão se tornar adultos. E que adultos serão, né? Que adulto eu sou hoje? Eu sou um adulto fruto daquilo que eu vivi lá também. Sim. Eu sou um adulto fruto das minhas escolhas, entendeu? Na minha adolescência, na minha juventude, se eu tivesse tido uma ferramenta como essa para me ajudar, minha irmã, na hora que a menina falou assim, bora, eu disse, agora eu vou ou não vou? Quando o cara chegasse assim, aí,
pega esse negócio e eu, cara, e agora? Né? E não tinha com quem conversar, não tinha para quem perguntar, e eu tinha que tomar a decisão ali na lata, entendeu? E às vezes nem a igreja tinha resposta para dar. Quantas vezes eu fui perguntar e eu disse, rapaz, sei não, vê aí. É pecado. É pecado, irmão, vai orar, irmão, vai jejuar, irmão, vai não sei o quê. Eu falei, meu irmão, e agora? Eu faço Tá as na coisas brecha, vaso! então eu vejo continuando no mesmo canto, né? Então eu falei assim, cara, né? Então essas questões elas foram muito difíceis e a caminhada que a gente se propõe a dar nessa ferramenta celebrando a restauração, né? Que se a gente vivesse na prática real o versículo que dizia confessai os seus pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados, quem sabe o CR nunca existisse. Entendeu? Porque se a gente vivesse na prática esse versículo, Gleice, cara, tá aí. A Bíblia fala que é a liberdade. Esse versículo traz pra gente liberdade. É poderoso, né? Então, assim, eu sou muito feliz em fazer parte de tudo isso. Eu sou fruto, eu usufruo, né? Eu vejo isso com meu filho, né? Eu aprendo a ser um pai melhor. Eu tenho muitas limitações, eu tenho meus medos, minhas ansiedades, eu tenho um histórico de vida, né? Então, assim, se eu não me agarrar a Jesus como um gato assustado, se agarra no tronco de árvore, assim, se eu não fizer isso, Gleice, eu não consigo não dar conta. Não Né? dá não. Ó, é engraçado que tu tá falando isso daí, eu tô fazendo uma pós, né? E nessa pós eu tava lendo uma frase, eu separei aqui, até mexi na frase, né? Nada realmente se esquece e as experiências da infância, aí eu tô botando assim, e quem sabe das gerações também anteriores, né? Deixam suas influências na pessoa, mesmo que ela se mostre indiferente e ache que o assunto morreu para sempre. Isso. Mesmo que a pessoa ache que nada daquilo dali vai voltar, uma hora a conta chega. Uhum. O que nós podemos fazer, né? Eu acho que o básico é a gente praticar os 3 primeiros passos. Isso, exatamente. Admitir que eu tô precisando de ajuda e que eu não tenho controle de nada, é o passo 1, né? O passo 2 é ter esperança de que existe um poder superior capaz de resgatar, né, a minha sanidade. E o passo 3 é decidir entregar a minha vida e a minha vontade a esse poder superior. Esses 3 primeiros passos, eles são básicos. Eu acho que reconhecer, admitir, sair da negação, graças a Deus que eu tenho uma esperança e eu vou entregar para ele. Né, Lucas? Mas não é para parar por aí. Porque aí estou só começando a jornada. Agora fala aí um pouquinho pra gente qual é a importância de praticar, por exemplo, os outros passos, o 4, o 5, o 6 e o 7. Olha, a caminhada de restauração, ela é uma caminhada que ela é uma construção, né? Quando a gente se conhece no 1, quando a gente busca esperança no 2, quando a gente entrega a vida no 3, a gente se prepara para os passos seguintes, a gente vai buscar aí tentar fazer uma avaliação da vida, né? O passo 4 nos leva a fazer esse inventário, né? Isso, conversar com adolescentes é demais, porque a gente fala, cara, e aí como é que é? Como é que tu olha para a tua vida e tu começa a cavucar lá dentro e encontrar o que falta, o que não falta, o que tem, o que não tem, né? Leva a pensar que é um supermercado que está em balanço e agora vamos fazer um catálogozinho aí, saber o que é que tem. E aí a gente passa a olhar isso, depois a gente vai refletir nessa questão de praticar a reparação, as pessoas que me machucaram, as pessoas que eu machuquei, né? E a partir daí exercitar o perdão, que é algo dificílimo, que é algo que na teoria todo mundo perdoa, mas no coração tá cheio de mágoa, né? Então assim, não é fácil perdoar, mas quando isso se aprende cedo, né? Isso se torna um pouco menos pesado e forte como é para um adulto, né, que passou a infância, a adolescência, tendo que lidar com mágoas, com abusos, com dores e sofrimentos e nunca liberou aquele perdão. Como é que um cara desse, com 30 e poucos anos de idade agora, vai perdoar, meu irmão? Isso é muito difícil, né? Então, assim, quando a gente vive essa realidade toda, né, até chegar lá no 12º passo, onde eu vou exercitar isso agora e vou ajudar as pessoas a viver essa realidade. Olha, isso é muito poderoso, né?
passo Então, mais assim, fácil de vivenciar é o 12. pois é. Depois de ter recebido tudo, é inevitável, né? É sim, é sim. E eu fico muito assim, eu sou muito grato a viver essa realidade, né? A buscar essa linguagem mais acessível para a garotada, a fazer eles entenderem que é possível se divertir, brincar, curtir, mas ao mesmo tempo levar a vida a sério, né? E entender que não é só de curtição, de brincadeira, de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, de joguinho online. Não, não é só isso, a vida não se resume a isso. Né? Só que os adultos estão vivendo isso agora, né? Os meninos estão, né? Os adolescentes, você olha por uma vez uma mãe com uma menina, você não sabe quem é a mãe, quem é a menina, você não sabe se a mãe usa mais do que ela, se ela usa mais do que a mãe, e a mesma coisa é o pai. Então, assim, isso é muito perigoso, porque não se tornou uma ferramenta apenas para se divertir, né? Se tornou algo que é acessório, que muitas vezes é necessário. É, exatamente. Tem gente que trabalha com isso, que precisa ter uma ferramenta dessa para dar conta do pão de cada dia, para fazer reuniões e tal. Então, assim, é muito difícil, né, se desligar dessas coisas. Tem que ter muita frieza para dizer assim, cara, hoje é o dia de não ter celular em casa. Né? 6 horas da noite, acabou. Agora eu vou viver a minha vida com meus filhos, com meu marido, com minha esposa. Vou sair para um restaurante sem celular, para conversar, para falar de outras coisas. Enfim, isso é um exercício que a gente faz, né? Algo que não é natural mais. Antes era natural viver assim. Hoje não é mais. E, né? Então, ensinar isso para não, né? E ensinar isso para um menino que nasceu com isso é muito difícil. Alguém perguntou aqui qual versículo é a questão do orar uns pelos outros. É Tiago 5,16, tá? Quem tiver aí querendo anotar, Tiago 5,16. Ah, eu botei de Eclesiastes, achei que era de Eclesiastes. Tem uma passagem que eu queria só poder deixar aí para a galera aí jovem que está com a gente, bem rapidinho, que está lá em Tiago, que vai dizer um pouquinho a respeito dessa perspectiva de juventude que a gente tem e que a gente precisaria caminhar, né? É Tiago 4,12. Tiago 4,12. 4,12. Eu tô botando aqui no... Desculpa, é Timóteo. Ui. Timóteo 4,12. Timóteo 4,12 vai dizer o seguinte, não deixem ninguém menosprezar você porque você é jovem, né? Porque tem muito esse negócio, você é jovem, isso aí não tá nada não. Mas aí ele fala assim, olha, seja exemplo. E ser exemplo, né, é fazer tá se autoavaliando o tempo inteiro, né? Que exemplo eu sou? Aí seja exemplo para todos os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza, né? Ser exemplo no que eu falo, no que eu faço, na forma que eu amo, em quem eu creio e no que está dentro do meu coração, né? Então, assim, esse texto, ele me ajudou muito na época da minha juventude, né? Quando eu estava encantado com a vida, encantado com muita coisa, e eu falei, ixi, cara, eu tenho um outro caminho a seguir, né? Tem uma outra opção. Eu tenho outra opção, né? Eu me converti, houve uma convergência na minha vida aí, então existe um caminho a seguir, existe um outro reino, né? E qual é o parâmetro dele, né? Então esse versículo me ensinou muito, né? Buscar essa referência, e é nele que eu pauto muitas coisas das minhas decisões até hoje. Muito bom. Obrigada, viu, Lucas? Nosso tempo está acabando aqui, a gente só tem 2 minutinhos. Muito obrigada pela tua fala, pela vulnerabilidade, pela verdade, né? Pelo conhecimento, pela vida, né? Eu acho que quando eu olho para ti, meu coração se enche de gratidão pela tua vida, porque você, um servo, né? Que se colocou à disposição de ser exemplo para esses jovens. Eu acho que, para esses adolescentes, eu acho que cada um de nós que está aqui, eu queria fazer o desafio de sair dessa live hoje com a intenção e com o coração orando, pensando sobre quem eu vou influenciar, que eu vejo que não tem uma boa influência, mas que eu poderia ser essa pessoa, né? Porque muitos jovens caem na violência, no tráfico e em outras histórias, né, que a gente vê por aí, porque não tem uma referência. Então fica aí o desafio para você que está nos assistindo
de talvez ser como o Lucas tem sido, como eu tenho me esforçado para ser, e o restante Deus vai cuidar, né? E Amém. obrigada pela tua presença, Lucas, pela tua participação. Muito obrigado. Todo mundo que ficou, que deu a sua contribuição, que partilhou aí, que fez perguntas. Nosso tempo está acabando aqui, 13 segundos. E uma Eita, boa noite. obrigado. Obrigado a Beijo. todos. Obrigado pelas mensagens aqui, gente. Obrigado. Glória a Deus por tudo. Muito bom. Amém.